Parei tudo o que estava fazendo, sim, até a maratona de séries, para compartilhar algo que pode mudar sua perspectiva sobre relacionamentos. Já percebeu como, em certas situações, dar um passo para trás pode fazer uma pessoa, curiosamente, dar 2 passos para frente? É quase como se você estivesse no meio de um baile, e ao invés de insistir em dançar, você simplesmente desce do palco. E adivinha? O público começa a aplaudir. Mas por que isso acontece? A resposta é mais complexa do que simplesmente jogar os joguinhos de sedução da moda. O que realmente está em jogo é a maneira como a mente humana interpreta o afastamento, a liberdade e, claro, o mistério. Vamos nos aventurar em um assunto que poucos têm coragem de explorar: a lógica emocional por trás da atração. Spoiler, não envolve flores ou jantares românticos. Neste cenário, o silêncio pode falar mais do que 1000 palavras. Surpreendentemente, a distância pode ser um gatilho emocional mais poderoso do que a presença constante. O home, em que tem a coragem de se afastar, ativa aspectos do interesse feminino que muitas vezes ficam dormentes quando tudo é fácil e previsível. Aqui você vai descobrir os reais motivos que fazem uma mulher se interessar por um homem justo quando ele decide deixá-la ir. E não estamos falando de frases feitas ou truques de mágica, mas sim de atitudes que realmente influenciam o desejo, o respeito e, claro, o interesse emocional. Ao entender essa dinâmica, você pode perceber que não é a insistência que atrai, mas sim a habilidade de se posicionar de forma assertiva, ou seja, ser o mistério que ela nunca soube que precisava. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre amor e relacionamentos. Antes de continuarmos, já se inscreve aqui no canal A Sabedoria Oculta, porque toda semana eu trago reflexões, estratégias e verdades que ninguém teve coragem de te contar. E sim, isso inclui aquele amigo chato que só fala de futebol. Curte esse vídeo para ajudar essa mensagem a chegar em outros caras que também precisam disso. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, porque quem sabe você não encontra um parceiro de sabedoria por aí? Agora vamos direto ao ponto. O primeiro aspecto que merece atenção é que o afastamento se transforma em uma tela em branco, onde ela pode projetar a melhor versão de você. Quando você se afasta, desaparece do seu cotidiano, para de responder como antes ou simplesmente segue sua vida, sem insistir, cria um espaço que, longe de ser vazio, é preenchido pela imaginação dela. A mente humana não gosta de lacunas e, na falta de informações, começa a preencher com memórias, sentimentos e idealizações. Nesse momento, a saudade surge como uma característica peculiar. Ela não é objetiva, ela escolhe o que lembrar. As suas qualidades ganham destaque enquanto os defeitos são ignorados ou suavizados. O que antes era uma realidade se transforma em algo mais bonito, interessante, intenso em sua mente. Ela começa a relembrar os momentos marcantes, as conversas que tiveram significado e as emoções que compartilharam, e tudo isso passa a parecer mais positivo do que realmente era. Essa transformação ativa nela um desejo de reviver o que ficou incompleto ou poderia ter sido ainda melhor. A distância te torna uma figura mais cativante do que talvez tenha sido quando estava presente o tempo todo. E o mais curioso é que essa nova imagem que ela constrói pode despertar um desejo renovado, uma vontade de resgatar aquilo que ela mesma idealizou. Se você já se sentiu cansado de ser ignorado ou tratado como se fosse descartável, é aqui que a mágica acontece. Nos comentários deste vídeo, você encontrará um guia completo que revela como inverter esse jogo, como fazer com que ela busque por você e comece a reconhecer seu verdadeiro valor. Dê uma olhada lá depois. E vamos para o segundo aspecto. Quando você decide deixar ir, demonstra que possui opções. E isso diz muito sobre o seu valor. Um homem que não insiste, que não implora por atenção, que não tenta forçar algo com quem não o valoriza, comunica, mesmo que de forma implícita: eu tenho escolhas. E essa mensagem, apesar de sutil, impacta diretamente na forma como ela passa a te enxergar. Você começa a se destacar. Ao deixar claro que não está disposto a aceitar qualquer tipo de tratamento, você se afasta do que é comum. Um homem que se valoriza desperta curiosidade e respeito. Essa forma de se posicionar não é apenas uma estratégia, mas uma postura autêntica. Ela percebe que você não é apenas alguém que está ali por acaso, mas sim uma pessoa com objetivos e prioridades bem definidas. Essa atitude não só aumenta sua atratividade aos olhos dela, mas também a leva a refletir sobre o que realmente significa ter você em sua vida. E à medida que você se afasta, ela começa a considerar o que pode estar perdendo. Quando uma mulher percebe que sua presença é uma escolha e não uma necessidade, algo intrigante acontece.
Tesse. Ela começa a se perguntar quem mais pode estar interessado em você. Esse raciocínio, mesmo que não corresponda ao que realmente acontece, semeia a curiosidade e o desejo. A ideia de que você pode estar sendo disputado ativa um instinto dela que estava dormente, o de querer proteger algo que parece menos acessível. A sua calma e serenidade transmitem uma sensação de poder, mudando completamente a dinâmica entre vocês. Agora vamos nos aprofundar em outro aspecto. Muitas vezes a mulher pode se sentir tão acostumada a ter controle sobre a situação que sua ausência se torna um verdadeiro choque. No começo de um relacionamento, é comum que a mulher, sem perceber, guie o ritmo da conexão. Isso acontece porque o homem, temendo perder uma oportunidade ou parecer indiferente, acaba se entregando demais. Ele responde rapidamente, se coloca à disposição e, com isso, se torna previsível. Contudo, ao mudar esse comportamento, se afastando ou simplesmente vivendo sua vida, você provoca uma reação inesperada. Ela sente que perdeu o controle da situação e isso gera uma ansiedade interna. A pergunta por que ele desapareceu começa a ecoar em sua mente. Esse momento pode ser um divisor de águas em sua percepção. Ela começa a reavaliar suas próprias atitudes, vendo você como alguém que não se encaixa nas regras que ela estava acostumada a seguir. Essa quebra de expectativa pode ser transformadora. Ao se comportar de maneira diferente do que ela esperava, você atrai a atenção dela de uma forma renovada. Nesse ponto, você não é mais apenas uma opção. Você se torna intrigante. Em muitas relações, é comum que a mulher, mesmo que inconscientemente, assuma a liderança. Ela estabelece o ritmo e decide os próximos passos. Essa posição de controle oferece uma segurança emocional, mas ao optar por se afastar, essa dinâmica muda. Agora, o controle está em suas mãos, e isso pode causar uma confusão imediata. Ela percebe que algo não está como o esperado. O conforto de ter tudo sob controle se desfaz. Essa mudança provoca um impacto significativo. Estar diante de alguém que não reage como os outros a deixa intrigada e a leva a refletir sobre seu próprio comportamento, questionando-se por que não foi ela quem determinou o rumo dessa vez. Esse desconforto pode acender uma curiosidade renovada e um desejo de entender o que está acontecendo, talvez até o impulso de retomar o controle. Essa quebra no padrão pode reacender o interesse. O que antes era previsível agora se torna um mistério. O homem que parecia apenas mais um se destaca por agir de maneira singular. E chegamos ao próximo ponto. A rejeição, mesmo que leve, pode atingir o orgulho dela. Quando um homem se afasta, mesmo que sem querer, isso pode ser interpretado de forma emocional. Muitas vezes a mulher entende essa distância como uma rejeição. Isso pode ocorrer mesmo se ela já tiver se distanciado antes ou demonstrado pouco interesse no início. O fato de você não correr atrás dela pode ser visto como um sinal de desinteresse, o que pode ferir seu ego e orgulho. Nesse contexto, não é apenas um sentimento por trás da situação, mas uma luta emocional que pode levar a uma reavaliação da dinâmica entre vocês. Você já parou para pensar em como o desejo de ser valorizada pode influenciar suas ações? Quando essa validação se dissipa, o impulso natural é buscar restaurar essa sensação de importância. É comum que, nesse momento, uma mulher sinta a necessidade de reconquistar a atenção de um homem que decidiu se afastar. É como se, de repente, ela quisesse provar a si mesma que ainda é capaz de atraí-lo, que ele cometeu um engano ao se distanciar. Essa vontade pode ser tão intensa que a leva a reavaliar suas próprias atitudes e buscar uma aproximação novamente. Um aspecto intrigante da dinâmica emocional entre homens e mulheres é o que chamo de reparo emocional. Vamos explorar agora o quinto ponto. Muitas mulheres nutrem um desejo profundo, ainda que inconsciente, de serem a única a conquistar aquele homem que todos acreditam ser inalcançável. Existe uma fantasia envolta na ideia de ser a exceção. A mulher que consegue atrair o homem que aparenta estar completamente satisfeito em sua solidão, que não se deixa levar facilmente pelas expectativas dos outros. Esse tipo de homem, que emana autenticidade e um certo mistério, acende uma chama de ambição nas mulheres. Para elas, a ideia de conquistar um desafio se torna irresistível. Quando um homem mostra essa independência emocional, não dependendo da aprovação feminina para se sentir completo, sua atratividade cresce de forma significativa. Ele deixa de ser apenas um potencial parceiro e se torna um prêmio raro. A mulher, então, alimenta o desejo de ser a escolhida, a que alcançou o que outras não conseguiram. Isso não só toca seu ego, mas também transforma a natureza da conquista em um objetivo repleto de significado emocional. Mais do que simplesmente gostar dele, ela passa a querer superar o desafio que ele representa. Ser a Murray
Era lembrada por ter realizado algo que parecia impossível. Agora vamos ao sexto ponto. Quando o homem consegue se distanciar emocionalmente, ele demonstra um autocontrole admirável. Essa qualidade é frequentemente vista como um sinal de maturidade. Diferente daquele que age por impulso e busca resolver tudo de imediato, ele sabe esperar e valoriza seu próprio tempo e espaço. Essa postura não passa despercebida. Ao olhar para ele, ela percebe alguém que mantém a calma sob pressão, que não se deixa levar por emoções passageiras, que não se rebaixa para conseguir atenção e que permanece fiel à sua essência. Essa imagem de estabilidade se torna uma âncora emocional. Ele é visto como alguém que, mesmo em tempos de turbulência, se mantém firme, centrado e seguro de si. Esse tipo de comportamento, na visão dela, está associado à confiabilidade. Ele é percebido como alguém capaz de enfrentar desafios com equilíbrio e presença, o que naturalmente o torna ainda mais atraente. O controle emocional, embora silencioso, exerce um magnetismo profundo. E assim chegamos ao sétimo motivo. Quando o homem não reage da maneira que ela esperava, inicia-se um processo de reavaliação de seu próprio valor. Aquele sentimento de que ele sempre estaria disponível e atento começa a se dissipar, criando um vazio. Ela se vê questionando o motivo de sua ausência. Será que não foi suficiente? Será que ele perdeu o interesse? Essas dúvidas ativam sua autocrítica e mudam completamente a dinâmica. Em vez de focar nos defeitos dele, ela começa a refletir sobre suas próprias ações, percebendo onde poderia ter valorizado melhor o que tinha. Essa nova perspectiva a leva a enxergar o homem distante sob uma nova luz. A ausência de apego, a liberdade que ele expressa, se transforma em um sinal claro de que ele possui opções e que sua vida não gira somente em torno dela. Um homem opta por se afastar de um relacionamento, ele não está apenas tomando uma decisão. Ele está, na verdade, projetando uma nova perspectiva sobre sua vida emocional. Ao contrário do que muitos pensam, essa escolha não diminui sua atratividade. Pelo contrário, essa autonomia emocional se torna irresistivelmente cativante. Quando um homem demonstra que é capaz de seguir em frente e que não hesita em abrir mão de um vínculo que não é recíproco ou respeitoso, ele emana uma confiança tranquila. Esse comportamento provoca uma reação intrigante nela. Ela começa a se perguntar por que ele não está fazendo esforço para mantê-la ao seu lado. Será que ele já encontrou alguém que a interessa mais? Será que perdeu uma chance com alguém especial? Essas indagações têm o poder de abalar sua autoestima e ativar seu instinto competitivo. Mesmo que ela não tenha certeza sobre seus próprios sentimentos, a ideia de que ele possa estar interessado em outra mulher, que ele está aberto a novas experiências e não é exclusivo a ela, faz soar um alarme interno. Nesse cenário, a mulher pode sentir uma crescente necessidade de se destacar, de recuperar o espaço que antes ocupava, de ser novamente notada. E é nesse ponto que surge o impulso de reconquistar e se aproximar, não por carência, mas como um desafio intrigante. A perspectiva de ser a mulher capaz de atrair a atenção de alguém que não se entrega facilmente, que não se apega a qualquer um, transforma-se em uma missão emocionalmente estimulante. O distanciamento, ao invés de ser um fim, torna-se o catalisador para uma reaproximação repleta de desejo e iniciativa dela. Quando um homem decide deixar uma situação para trás, ele desmantela o ciclo da dependência emocional. Em muitos relacionamentos, mesmo os mais novos, pode emergir um padrão no qual um dos parceiros se acostuma a ter o outro sempre à disposição, sempre pronto a ceder, a voltar, a insistir. Com o tempo, essa dinâmica perde seu apelo, porque o que é excessivamente previsível deixa de ser valorizado. Ao não se apegar e não insistir, o homem rompe com esse ciclo vicioso. Ele altera o script habitual e apresenta uma nova narrativa, onde demonstra que está bem consigo mesmo e que não precisa da relação para se sentir completo. Isso muda tudo. Essa quebra de expectativa pode fazer a mulher perceber que aquele homem que antes parecia tão disponível e dedicado agora segue seu caminho com autonomia. Essa imagem de alguém que encontrou estabilidade fora do relacionamento, que opta por seguir em frente sem ressentimentos, desperta curiosidade e, ao mesmo tempo, respeito. Não é comum encontrar alguém que consiga fazer isso de forma genuína. E esse respeito pode ser o primeiro passo para um novo tipo de atração, um sentimento que não surge mais da necessidade, mas da admiração. A mulher pode começar a ver esse homem como alguém que leva uma vida rica, que sabe o que deseja, e que não se deixa abalar pela falta de reciprocidade. E essa imagem é infinitamente mais atraente do que a de alguém que implora por atenção. A ausência cria um espaço fértil para a imaginação. Quando o homem decide se afasta, ele interrompe a rotina monótona, as conversas previsíveis e os comportamentos repetitivos.
Nesse silêncio, nesse vazio deixado pela ausência, a mente da mulher começa a preencher os espaços em branco. E o que preenche esse vazio não é a realidade, mas o que ela imagina. Ela começa a se questionar sobre o que ele está fazendo, com quem está saindo e o que pode estar sentindo. Imagina conversas, encontros e diversas possibilidades. Essa liberdade de criar cenários mentais é incrivelmente poderosa, pois muitas vezes a mente constrói algo ainda mais fascinante do que a realidade que existia. É assim que a idealização começa a se formar. Nesse espaço de ausência, onde o homem não está presente para desmentir com palavras ou ações, ela pode recordar os melhores momentos, as qualidades mais marcantes e as emoções mais intensas. A mente não suporta lacunas, ela preenche. E esse preenchimento pode ser muito mais favorável do que qualquer tentativa de convencimento direto. Você chegou até o final desse vídeo maravilhoso e ainda não deixou seu like? Que ousadia! Vai lá, dá essa forcinha e se inscreve no canal A Sabedoria Oculta. Cada vídeo que a gente faz é como um presente embrulhado com carinho, só esperando que você desembrulhe e se torne a melhor versão de si mesmo. Ou você prefere continuar na mediocridade? E por favor, não seja tímido. Comenta aqui embaixo a palavra gratidão e a frase em busca da minha melhor versão. Assim, quem sabe o algoritmo não decide ser gentil e leva essa pérola de vídeo para mais homens que também estão nessa jornada gloriosa de crescimento. Seu engajamento é tipo a gasolina que faz nosso motor funcionar, então não economiza nos comentários. E não esquece, o link do nosso e-book Domine o Estoicismo está lá no primeiro comentário fixado, porque, claro, você não vai querer perder essa oportunidade incrível de se aprofundar no estoicismo, né? Obrigado por estar com a gente nessa jornada incrível. Afinal, vídeos novos todos, os dias não se fazem sozinhos. Fique de olho, porque sempre temos novidades que podem te ajudar a evoluir. Vamos juntos nessa? Te espero no próximo vídeo.